Pessoal, eu sou a professora Eliane Torres e vamos para mais uma aula de biologia, onde iremos abordar, tá certo? Organização dos seres vivos. Então, vamos ver como é que os organismos eles são organizados, né? Dentro de cada nívelzinho aí. Então, gente, para iniciar, tá certo? Nós vamos começar aí falando, né? Tudo começa a partir da célula. Lembrando que a célula, né, é a unidade, tá certo? Morfológica e funcional de quê? Dos seres vivos, tá certo? Dos seres vivos. Essa quantidade de célula existente, né, nós sabemos que para existir um ser vivo, ele foi formado por célula. E o que diz a teoria celular? Que é a ideia de que todo ser vivo é formado por célula, né? E que uma célula só pode originar a partir de outra célula. Não pode, né, surgir do nada, do tempo, da própria natureza, enfim. Só pode surgir a partir de outra célula. É o que diz a teoria celular, tá certo? Então, entendo que todo ser vivo, né, se organiza-se então em célula. E algumas delas que a gente pode citar, as células unicelulares, que são de seres de uma célula só, pluricelulares, que são de várias células, como eu, como você, das células eucariontes e procariontes, tá certo? Enfim, né, um emaranhado de célula. Esse emaranhados de células, né, ela vive em uma organização, como a gente está falando, né? Porque a célula isolada, gente, ela acaba não tendo força, podemos dizer assim, né? De realizar, né, os propósitos. E as células, então, unidas, gente, né? Esse emaranhado de célula, como eu falei, com a mesma forma, com a mesma função, com as mesmas semelhanças e com os mesmos objetivos, eu vou formar aí o quê? O tecido, né? Como vocês estão vendo aí. Os tecidos. Então, os tecidos, né, eles são formados, né, a partir, né, de um conjunto de células. E se vocês observarem aí, há vários tipos de tecidos que a gente vai abordar, né, nas próximas aulas, né, que é a ciência da histologia, que estuda os tecidos. E aí, há vários tipos de tecido. Um tecido bem conhecido, né? O tecido muscular, que forma o músculo, o tecido, podemos dizer assim, sanguíneo, enfim, são vários tipos de tecido, né? Quando junto esses tecidos em diferentes propósitos, podemos dizer assim, eu tenho então o que? Um órgão, como vocês estão vendo aí, representado pelo ossozinho. Ah, professor, o osso é um órgão? É um órgão, sim. Lembra que lá nos tecidos, né? Há vários tipos de tecido, há o tecido ósseo, que forma nossas cartilagens, né? Nossa orelhazinha, né? A ponta do nariz, enfim, né? Aí formou-se o quê? Os órgãos, né? Os órgãos sozinhos, gente, se resolvem? Geralmente, não, né? Tem tudo uma união. E a união de vários órgãos, como vocês estão vendo aí, cumprindo também com os mesmos objetivos, né? Ele vai formar o quê? O sistema, como vocês estão vendo aí, né? Já o esqueletozinho do animal, podemos dizer assim, né? Esse sistema, né, se juntam, né? Que aí é onde eu vou estar tendo aí no sistema as veias, né? Por exemplo, as veias é o coração, o que mais? As artérias, né? Aí eu tenho o quê? Um sistema cardiovascular, que também a gente vai abordar os outros sistemas nas próximas aulas, tá certo? Sistema cardiovascular. E quando eu tenho vários sistemas diferentes, tá certo? E unidos e interligados, então eu vou formar o quê? O organismo, tá certo? O organismo, como vocês estão vendo aí. Então, quando se juntam, né, vários organismos, ou seja, um conjunto, né, de sistemas, eu vou formar o quê? O que eu chamo de população, como vocês estão vendo aí.
né? E o que é uma população, professor? Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo local, né? Então, como vocês estão vendo aí, né, já tem uma quantidadezinha aí de aves, né, como vocês estão vendo aí representado, e vivem nesse mesmo local. Quer dizer, professora, que eles vivem isolados na população? Não. Vários fatores podem afetar essa população, onde, né, eles podem vir se juntar a outras populações. E juntando a outras populações, né, aí eu vou formar o quê? Essas populações convivendo junto. Eu vou formar o quê? A comunidade, como vocês estão vendo aí, né? A comunidade já do coelho, da cobra, né? Que é um réptil, da própria ave que está representada aí na imagem, enfim. E o que é comunidade? É um conjunto de espécies distintas, diferentes, como vocês estão vendo aí, que vivem em um mesmo local, né? Então, eles estão aí, né, no mesmo local, mas são espécies diferentes, podemos dizer assim. Por exemplo, lembrando aí, as savanas lá na África, né? Lá eu tenho zebra, eu tenho leão, eu tenho hiena, eu tenho próprias aves, né? São espécies diferentes convivendo, né? Em uma mesma comunidade, mas sendo espécies diferentes. E comunidade diferente, interagindo com a natureza, professora. Eu tenho então o quê? O ecossistema, né? Que o ecossistema é o conjunto de fatores abióticos e bióticos, né? E o que são esses fatores, professora? Biótico, né? Bio quer dizer vida, né? Então, todos os fatores bióticos eu posso dizer que são seres vivos, né? Fatores vivos, não é seres, gente, é fatores vivos. Por exemplo, o coelho é um ser vivo, né? Aí as aves que está representada é um ser vivo. A cobra é um ser vivo, então está relacionada aos fatores bióticos, seres que têm vida. E abióticos, professora, são seres que não têm vida, né? Lembrando que né, o prefixozinho a, podemos dizer assim, tá certo? É, é um prefixo de negação e bio também quer dizer vida. Ou seja, né? São aqueles que não são vivos, mas que precisam estar lá no ecossistema, como a luz, por estar aí, solar, né? O solo, que eles estão aí, né? Então, tudo isso aí são fatores abióticos, né? São seres abióticos, tá certo? E é muito importante isso aí que a gente possa entender, né? E aí, gente, vários ecossistemas, né? Que eu posso estar citando o Cerrado, o que mais? O Pantanal, a Caatinga, enfim. Todos esses ecossistemas juntos, né? Que são chamados de biomas, eu vou formar o quê? A biosfera. Nosso grande mundo, podemos dizer assim, né? Nosso grande mundo. Todos os ecossistemas, né? Locais ali, podemos dizer assim, podemos dizer, né, que é onde há vida. Tudo que há vida na Terra, né, é o quê? É a biosfera, tá certo, gente? É o todo, podemos dizer assim, né? Começando desde a peçazinha principal lá, que é a célula, né, até chegar aí em todos os ecossistemas juntos para formar o quê? A biosfera, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? E as dúvidas a gente vai tirando lá no PV. Obrigada.